Bem, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. É interessante, né? A gente realmente não sabe nem o que dizer nessa hora. Tanta coisa ruim acontecendo no Brasil que tem hora que a gente dá vontade de desanimar, dá vontade de você pegar suas coisas e partir para para um outro país, para uma outra nação, né? Tentar recomeçar do zero em outro local, porque, cara, tá difícil viver aqui no Brasil, né? Vamos lá. Eu queria abordar hoje com vocês três assuntos, né? O primeiro assunto é o mais, né, intrigante entre eles, que é a questão dos votos dos ministros ontem que absolveram, né, de forma definitiva o ex-presidiário Lula, né? E agora a gente não vai nem poder mais chamar ele de ex-presidiário, então não vou nem mais chamar o Lula de ex-presidiário, né? Não posso nem mais chamar ele de ex-presidiário, porque se eu chamar ele de ex-presidiário, posso estar errando, né? Então eu não vou chamar o Lula mais de ex-presidiário, tá bom? Prometo a vocês que não vou chamar o Lula mais de ex-presidiário, que o STF, a nossa Corte Suprema, que deveria defender a Constituição, os códigos de processos penais, né? O Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, o processo de uma forma geral. Os ministros que estão ali, 11 ministros, né? E diga-se de passagem que ganham um salário, né, bem acima da média nacional, com 220 servidores à disposição deles, onde eles podem fazer o que bem quiser e entender. Então você imagine, são 11 ministros, cada um deles tem 220 funcionários à sua disposição. E aí você imagine todo tipo de funcionário que esses ministros têm, até mesmo aqueles para colocar a capa no seu ombro e tirar a capa do seu ombro. Tem ali no STF. Bem, esses ministros são 11, 7 deles foram colocados por Lula Dilma, né? E fora o que já saiu, o Joaquim Barbosa, que não aguentou a pressão, também foi colocado pelo Lula, né? O Teori Zavascki, né, que foi assassinado. Eu não acredito que ele tenha sido, que aquilo foi acidente. Eu acredito que aquilo ali foi um atentado contra a vida do ministro, porque ele estava fazendo um trabalho extraordinário na Lava Jato, e eles tiraram exatamente o ministro que estava fazendo um trabalho extraordinário para colocar o Fachin, para fazer o que o Fachin está fazendo agora. Então, eu acredito que o ministro Teori Zavascki, ele foi assassinado, né? Não tenho como provar, mas há suspeitas muito fortes de que esse ministro tenha sido assassinado exatamente por ele sair da linha, né, daqueles que defendem o ex-presidiário. Opa, não posso falar que ele é ex-presidiário Lula. É só nós voltarmos ao caso do Celso Daniel, lá de São Paulo, né? Então, onde o prefeito foi assassinado e várias pessoas, quais não, todas as testemunhas envolvidas naquele caso foram assassinadas. Então, são 11 ministros, 7 colocados por Lula, eram 9, um já pediu para sair, como eu falei, Joaquim Barbosa, o outro foi assassinado, né? E esses 11 ministros, esses 7 ministros colocados por Lula Dilma, estão começando agora a cobrar de volta, a pagar de volta o preço das suas nomeações, né? Foram nomeados pelo Lula, pela Dilma. Então agora chegou a hora deles começarem a fazer a defesa dessa figura. Então ontem eles decidiram que todo o processo, né, 4 processos que envolviam o ex-presidiário não, que envolviam o Lula, né? Os 4 processos que envolviam Lula terão que voltar à primeira instância, né? E eu queria chamar a atenção também, não só disto, eu achei muito estranha a fala do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes virou também um petista. De uma hora para outra, ele se transformou em um petista. E a gente sabe por quê, né? Não vamos falar aqui, porque não temos como provar, mas seria interessante ver a quebra de sigilo bancário de todos esses ministros aí do STF, para a gente ver quais as condições econômicas de cada um com o salário que eles ganham, né? Então vamos lá. Esses ministros decidiram ontem que
o processo tem que voltar para a primeira instância. Mas a minha inquietação é em referente exatamente à fala do Gilmar Mendes, quando ele, no final da sua fala, que ele não falou quase nada, apenas seguiu o relator, o Fachin, ele disse o seguinte: eu vou deixar para depois, para ver qual local que eu vou entender como competente para começar a julgar esses processos do ex-presidiário Lula, ou não, meu Deus, do Lula, né? Então eu achei muito estranho porque o Lewandowski também seguiu esse pensamento e a Carmen Lúcia também seguiu esse pensamento de dizerem de que eles seguirão a posteriori, né? Decidirão sobre qual o local realmente competente, se é São Paulo ou se é Brasília. Isso me trouxe uma pulga atrás da orelha, porque para eles fazerem isso e seguirem essa orientação, os outros dois, rapaz, nada me tira da cabeça que eles sabem que o processo vai chegar na primeira instância e eles querem saber exatamente a quem vai ser dirigido esse processo, qual o juiz de primeiro grau que vai ser dirigido esse processo. Então, eu chamo a atenção aos juristas, chamo a atenção ao pessoal da política para esta fala do Gilmar Mendes no final do seu voto. Então, infelizmente, dizer a verdade para vocês, Lula está absolvido, ele está legível, ele pode concorrer às eleições de 2020, né? E em outra oportunidade estarei falando sobre a decisão tomada pela ministra Carmen Lúcia, que deu um prazo de 5 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados Federais, né, o Arthur Lira, ela deu 5 dias para que ele responda porque não pautou o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Então, pessoal, infelizmente, né, eu até acho que não seja infelizmente, eu acho que deveria ter uma disputa mesmo em 2022, onde o Lula pudesse participar. Sabe por quê? Para ver a vergonha que ele vai passar quando abrir as urnas. Isso se houver as urnas editáveis, porque se não tiver, tem muita chance de fraudarem as eleições de 2022. Forte abraço aí, salve o Brasil, o anonimato é crime, Dr. Elvis aqui de São João de Meriti.